Boa noite, pessoal. Vou chamar logo o nosso palestrante da noite. Tá me ouvindo, Marcos? Estou ouvindo perfeitamente. Vocês estão ouvindo, Marcos? E me ouvindo? Ótimo. Muito boa noite a todos. Deixar o pessoal ir entrando aí, né? Exatamente. Baixa os dois. Então, melhorou, pessoal, o áudio? Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? E a minha voz também tá legal, Edinho? Tá, o retorno da sua voz para mim tá ótimo. Você me ouve bem? Tranquilo. Elilton, você tá ouvindo bem aí, amigo? Nós dois, tanto eu quanto o Max? Tereza? Então vamos lá, pessoal. Vamos todos bem-vindos, né? Mais uma noite aí nessa semana de comemoração do nosso aniversário, 39 anos da nossa casa. Tendo a alegria de mais um palestrante conosco, nosso irmão Max, né? Que a gente chama Prata da Casa. Sempre que ele é convidado, ele sempre está conosco. E devemos sempre agradecer, não só os de fora, mas os de casa também. A única aviso que eu gosto de dar nessas lives é para quem não está um pouco acostumado, que ela em média dura 1 hora. Então, se porventura chegar a cair, a gente tenta reconectar aqui para dar seguimento, tá bom? Vamos inicialmente fazer uma oração, pedir a Deus, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo por esses 39 anos da nossa casa, agradecendo pelo nosso irmão Agorá, mentor espiritual da nossa casa e tantos espíritos que aqui trabalham, que frequentam nos dois planos da vida. Apesar dessa pandemia, né, que aflige toda a humanidade, somos gratos a Ti, Senhor, por termos o Espiritismo, o Consolador prometido, e irmãos que junto conosco, apesar dos falhos, seguimos essa doutrina. Obrigado, obrigado. Seja mais uma noite abençoada de lições e de aprendizados para todos nós, em nome de Deus, que assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Max. Para quem não conhece Max, ele é do nosso grupo, né? Ele tá à frente, até um convite que eu faço em nome do grupo, nas terças-feiras no Facebook do grupo, né? Fazendo estudo. O livro atual que ele está fazendo o estudo é Amanhecer de uma Nova Era, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por psicografia de Divaldo Pereira Franco. E, Max, obrigado, a palavra está com você. Max é um estudioso da doutrina e uma pessoa que sempre está disposta a nos auxiliar em todos os momentos. Então, a palavra está com você, meu amigo.
Muito obrigado, Edinho. Boa noite a todos. Muito obrigado pelos elogios. Não diria um estudioso da doutrina, mas um curioso, né? Que tenta entender um pouco mais sobre isso que a gente vive, né? A vida, né? A doutrina espírita, ela me trouxe muitas respostas, né? Que é aquilo que eu procurava há um certo tempo atrás, né? Bom, boa noite a todos, muito obrigado, eu agradeço profundamente o convite que me foi feito. Me senti muito honrado, né, por participar das comemorações dos 39 anos do Grupo Cristão Espírita Angorá. É uma casa que eu já frequento, assim, há mais ou menos 18 anos, né? Estou no meu 18º ano, e sempre que eu posso, sempre que eu sou convidado, a gente faz algum tipo de tarefa, né, lá no próprio centro, nas terças-feiras, nas quintas-feiras, nas reuniões presenciais. No momento, nós estamos continuando os estudos do livro Amanhecer de uma Nova Era, né, que foram interrompidos as reuniões presenciais, e nós estamos continuando através do nosso grupo do Facebook, né? Quem desejar, todas as terças-feiras, hoje não, porque é uma semana comemorativa, mas todas as terças-feiras nós temos lá o grupo do centro, que nós, cada vez, cada semana, nós falamos de um determinado capítulo do livro Amanhecer de uma Nova Era, né, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que trata basicamente sobre o momento de transição planetária. Pois bem, esse tema que eu trouxe para vocês, até o nome do tema, né, a frase, né, o título, ela pode assustar um pouquinho, né? São chegados os tempos, né? Mas nós veremos, assim, de acordo com a explanação, nós vamos ver que não há motivo para isso, não há motivo para se assustar, né? Mas existe uma razão para que nós tenhamos esse pensamento, né? Dessa ideia de são chegados os tempos, ou até mesmo sinais dos tempos. Primeiramente, esse título, ele vem justamente do capítulo 18º do livro A Gênese, por Allan Kardec, né? É o último capítulo do livro A Gênese, assim como também é o último livro publicado da codificação espírita dos 5 principais livros, né? Porque existem outros. E ele foi publicado em 1868, pouco antes, um ano antes da desencarnação, tempo antes da desencarnação de Allan Kardec, que ocorreu em 1869. O livro Obras Póstumas foi publicado posteriormente à desencarnação dele. Pois bem, Allan Kardec, ele tinha uma ideia, ele já tinha conhecimento prévio desse conceito, né, de são chegados os tempos, né, sinais dos tempos. Mas isso ocorre porque essa expressão ela é muito antiga, essa ideia, na verdade, ela é muito antiga. E ele resolveu escrever sobre isso justamente para desmistificar essa ideia. Porque a doutrina espírita, como nós sabemos, ela é muito racional. Não tem nada de místico ou de sobrenatural. Tudo é de acordo com as leis da natureza. Então ele resolveu nos trazer esse tema para justamente nos esclarecer aquilo que estava posto, né? Aquilo que estava posto. Desde muito tempo da história da humanidade, sempre há essa ideia de que são chegados os tempos em que em algum momento haveria uma grande modificação na atividade normal do planeta e que aconteceria algo com o mundo e com a humanidade. Mas, na verdade, essa ideia sempre existiu com uma ideia de negativismo, né? De que algo que iria acontecer seria algo de ruim, algo que seria, por exemplo, a destruição do mundo numa bola de fogo, né? Tem essa expressão. Mas, na verdade, isso é algo que é uma ideia que ficou no passado, principalmente com a doutrina espírita, com o advento da doutrina espírita. Essa ideia de que era algo místico, algo sobrenatural, algo enigmático, isso fica no passado justamente por conta das explicações que nos foram dadas pelos espíritos de luz, né, que ajudaram, auxiliaram Allan Kardec a codificar a doutrina. Pois bem,
para vocês verem como é antiga, até na Roma, no Império Romano, antigamente, existia a expressão cuidado com os idos de março, né? Que supostamente essa expressão foi dita por um vidente ao imperador César, de que algo iria ocorrer com ele naquele determinado período, né? Idos, na verdade, um determinado período de tempo que compreende alguns meses. E, de fato, os idos de março, né, que iniciavam-se em março, esse período, foi justamente nesse período em que ocorreu o assassinato do imperador César. Mas, enfim, fora isso, nós também temos as profecias de Nostradamus, o calendário maia, tudo assim com essa ideia, como eu falei, de negatividade, de que o mundo vai ser destruído, o mundo vai se acabar, né? E como eu disse, a fim de nos esclarecer, para que nós vejamos esse tema como uma forma mais racional, é que Allan Kardec resolveu, com base nos princípios da doutrina espírita, nos trazer uma explicação sobre isso. E é justamente esse capítulo 18º da Gênese, que o primeiro tópico é os sinais dos tempos e o segundo tópico é a nova geração. Pois bem, vamos falar de uma maneira mais ou menos geral, mas que para que nós possamos ter uma ideia, mais ou menos uma compreensão disso, do que Allan Kardec nos trouxe aqui, nós precisamos trazer alguns conceitos da doutrina, né, que estão lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, né, para aqueles que não conhecem, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né, em ordem cronológica. É claro que existem outros livros publicados por Allan Kardec também, da doutrina espírita. Existe a própria Revista Espírita, que foi publicada até o momento da sua desencarnação, né? Até hoje eu acho que ela ainda existe, mas não com a mesma importância que tinha na época. Pois bem, nós precisamos trazer alguns conceitos, e esses conceitos estão lá nas questões do Livro dos Espíritos. Primeiramente, na questão 41. Pergunta a Allan Kardec: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E respondem os espíritos: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Com essa resposta, nós vemos a visão amplamente universal dos espíritos. Eles nos mostram que tudo na criação divina se renova, e se renova para o bem, sejam as criaturas, os seres ou os mundos, né? Porque a própria doutrina também nos traz a ideia de que existem vários e vários mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. E para nos explicar, os espíritos trouxeram a seguinte classificação, né? Que, como o irmão Gorá gosta muito de dizer, não estão circunscritos nem localizados, mas é apenas uma ideia didática para que nós possamos compreender, né? E existem os mundos primitivos, existem os mundos de prova e de expiação, que é justamente o nosso planeta está inserido, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais, né? Na sequência da evolução espiritual. Pois bem, vamos ter em mente esse conceito e vamos continuar aqui. Passamos para a pergunta 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E respondem os espíritos: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, a evolução dos seres, elas têm basicamente dois pilares. Um deles é a evolução intelectual e o outro é a evolução moral. E os espíritos dizem aqui que a evolução moral, ela pode sim decorrer da evolução intelectual, né? Mas eles não são dois pilares que eles não andam na mesma velocidade. Pode haver uma evolução muito maior em termos intelectuais do que em termos morais, né? Nós vemos isso, né, na sociedade humana. Mas, enfim, continuando aqui na pergunta 780A. Pergunta a Allan Kardec: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, né? É justamente essa questão. Por que é que vocês dizem que o progresso moral pode ser decorrente do progresso intelectual? E os espíritos respondendo:
fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, o progresso moral, sim, ele pode decorrer do progresso intelectual. Por quê? Porque com o progresso intelectual, nós temos mais discernimento. E com esse discernimento, nós podemos fazer mais escolhas, tomar mais decisões em nossas vidas. Claro que com estas decisões, né, as nossas responsabilidades aumentam. Mas, como eu disse, são dois pilares que não andam, né, duas evoluções que não andam, podem até andar de forma paritária, mas as velocidades, na maioria das vezes, principalmente no estágio evolutivo que nós nos encontramos, as velocidades são muito diferentes. Enquanto a evolução intelectual é como se fosse um leopardo correndo, um guepardo correndo a 90 quilômetros por hora, né? E a evolução moral seria uma tartaruga. É mais ou menos essa a ideia. Continuo aqui com a questão 114. Pergunta Allan Kardec. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Respondem os espíritos. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. O que é que os espíritos querem nos dizer aqui? Que nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução, né? E para isso, nós contamos com os recursos dados por Deus para que isso ocorra. Né? A nossa própria inteligência, como eu disse, ela é um atributo também que nós vamos alimentando e serve também como evolução. E os outros atributos também que nos são dados por Deus também servem para essa evolução moral, espiritual, intelectual. Mas sempre lembrando que nós somos os únicos responsáveis, ninguém mais é responsável pelo nosso próprio crescimento. Pois bem, esses conceitos que eu coloquei para vocês aqui, eles servem para mostrar que o Espiritismo não traz nenhuma ideia de misticismo ou ideia fantasiosa nas explicações daquilo que está ocorrendo no presente momento. Porque, sim, nós estamos passando por um momento de transição planetária. Mas o Espiritismo ele nos diz que, em vez de ter aquela ideia de que de algo ruim, de algo negativo, de que o mundo vai se destruir, na verdade ele traz o conceito de que tudo que está ocorrendo é algo natural, é algo que decorre da própria evolução das criaturas e da evolução dos mundos habitados por essas criaturas. Então, é algo que sempre ocorreu e ainda vai ocorrer diversas outras vezes, não só com o nosso planeta, mas também com outros planetas habitados. Existe um texto bem interessante que Kardec colocou nesse próprio capítulo 18º, que é uma psicografia do espírito que se intitulou, chamou-se de Dr. Barry, que ele traz uma ideia bem específica, bem interessante, sobre o entendimento da doutrina, sobre a questão da transição planetária, sobre a questão da evolução da humanidade e a evolução do nosso próprio mundo. E diz o Dr. Barry, está lá no item 9 desse capítulo 18º, da Gênesis. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por uma invisível força. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases, em seu caráter, nas suas leis, nas suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Com esse texto, nós podemos ver a grandeza da abordagem espírita com relação ao tema. Estamos vivendo, nesse momento, né, uma crise
de crescimento. É uma crise de crescimento e é uma crise que abala toda a humanidade. E essa crise de crescimento, ela é necessária, ela existe, porque nós estamos evoluindo. Nós estamos saindo da categoria de mundos de prova e de expiação para um mundo de regeneração. E qual é basicamente a diferença entre essas duas categorias? Existem várias, mas primordialmente, no mundo de provas de expiação, como o próprio nome diz, existem as provas, que são os obstáculos, aquilo que ocorre na nossa vida para que nós cresçamos como seres, e as expiações são os resgates dos erros que nós cometemos no passado. Pois bem, a par disso, né, no mundo de regeneração também existem as provas e aquilo que vai ser necessário para o nosso crescimento, porque a evolução se dá até o momento em que cheguemos numa categoria de espíritos puros, totalmente desmaterializados, né? Assim como o Cristo é. O Cristo é um espírito puro, já no topo das categorias espirituais. Pois bem, só que no mundo de prova de expiação existe um individualismo exacerbado. E no mundo de regeneração, a ideia do bem-estar coletivo vai estar mais presente. Nós vamos pensar mais coletivamente. Nós vamos pensar mais no outro do que em nós mesmos. E com relação a essa crise de crescimento que eu falei aqui, que o Dr. Berry na mensagem também fala, trazendo a questão para um lado mais individual, todos nós, todos os seres, né, saímos da infância para a adolescência, nós temos uma crise. Seja ela espiritual ou orgânica, né, com relação aos hormônios, com relação às questões mentais, né, sempre há um momento de perturbação quando nós estamos saindo da infância para a adolescência. Ao mesmo tempo, quando nós saímos da adolescência para a fase adulta, né, existe também uma crise. As crises de meia-idade, que também falam também, são momentos em que que existem turbulências no nosso crescimento, na nossa vida como encarnados aqui. Várias crises ocorrem, né, até o momento em que haja uma estabilização lá na terceira idade. Né? Quantas pessoas não dizem, né, as pessoas que são mais idosas, ora, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, o pensamento como eu pensasse, se eu tivesse pensado dessa forma há muito tempo atrás, eu não teria cometido tantos erros, né? Claro que existem pessoas da terceira idade com a cabeça de adolescente, mas não seria, digamos, o natural, né? O natural é nós adquirirmos mais experiência de acordo com a idade que nós vamos avançando. Pois bem, só que nessas mudanças de fase, né, nós não temos a ideia ou o momento exato em que uma fase começa e a outra termina. Claro que no caso da infância, da adolescência, do adulto, nós temos os marcos legais, né, aos 12, aos 18 anos, mas nas questões orgânicas, mentais e espirituais, não há um momento definido para que nós saímos da infância para a adolescência. Mas nós temos a consciência de que algo está diferente, né? Que algo está ocorrendo. Né? Nós temos essa ideia, assim como as estações do ano. Né? Primavera, verão, outono e inverno. Apesar de também no calendário haver dias específicos para o início das estações, elas se entrelaçam de forma que a gente não sabe quando é que inicia uma ou começa a outra. Assim como os dias e as noites. Também tem um horário específico para o nascer do sol e para o pôr do sol, mas nem sempre é aquilo que ocorre, né? As coisas ocorrem de forma diferente, o nascer do sol e o pôr do sol, mas a gente sabe que depois da noite vem o dia e depois do dia vem a noite. A gente sabe que vai haver uma transição, a gente sabe que existem circunstâncias que fazem com que essas fases, né, elas se transformem de uma em outra. Quando Jesus foi perguntado pelos seus apóstolos sobre os sinais dos tempos, ele deu uma resposta muito interessante, né? Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 3. E diz o mestre: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Ora, se nós temos essa ideia, como o mestre disse, que se está nublado, o céu está nublado
há uma possibilidade muito grande de chuva, nós também estamos sentindo os sinais desse momento de transição. Eu acredito que todos nós não sabemos de onde é que vem essa ideia, mas temos o sentimento de que algo está diferente, algo está fora do normal, né? Ah, estamos sentindo esses sinais, mesmo que nós não tenhamos a certeza, digamos, matemática de que a transição iniciou em determinado período, em determinado momento, e vai se encerrar em determinado momento. Nós não temos essa informação. Existem alguns palestrantes que falam em datas, mas eu sou muito reservado com relação a isso, com relação a datas futuras. Né? Nós devemos nunca, sempre tratar as questões, principalmente porque os espíritos de luz, eles jamais vão dar datas, né? Vai se encerrar no dia tal, no ano tal, no mês tal. Normalmente as informações elas não são dadas em caráter genérico. Né? Então, mas, enfim, nós temos uma ideia de que algo está ocorrendo, que algo está mudando. E o texto do Dr. Barry lá foi bem interessante. Ele disse que, já na época em que foi escrito, né, que foi em 1868, ele disse que há 100 anos já estava ocorrendo essa transição. Né? Nós não sabemos quando ela vai terminar. O planeta Terra, ele também passou pela sua infância. Né? No momento da sua formação, há 4,5 bilhões de anos atrás, né? E interessante é que naquele momento de formação do planeta, Jesus Cristo, já era um espírito puro. Né? E ele comandou toda a formação do planeta já naquela época. Mas muitas vezes nós diminuímos a importância do Cristo, mas paremos para pensar, há 4,5 bilhões de anos ele já era um espírito Cristo. Né? É algo muito interessante a se pensar. Pois bem, o planeta Terra saiu da sua infância, com relação à sua formação geológica. Hoje nós podemos ver mais ou menos estabilizados, na verdade, a questão dos continentes, a questão dos oceanos, né? Tudo muito bem estabilizado na sua forma física, né? Mas um dia ele irá envelhecer também, né? Como disse lá na questão 41, Deus renova as criaturas, assim como também renova os mundos. Mas, nesse momento que estamos vivendo, não é uma questão de destruição do planeta, não é uma questão de renovação física do planeta. É uma questão de renovação da humanidade, das questões espirituais da humanidade, dos seres que habitam o mundo. Né? O mundo ele se transforma, não na sua forma física, mas ele se transforma energeticamente para receber criaturas que estão mais condizentes com esse novo pensamento, essa nova ideia de um mundo de regeneração. E nós podemos sim chegar até lá. Nós não sabemos, como eu disse, se esse momento de transição vai se encerrar nessa geração, na próxima geração, na outra. Mas o que nós sabemos com certeza é que nós estaremos vivos para ver isso, né? Porque até espiritualmente estaremos vivos, porque nunca morremos. É o que se encerra, na verdade, somente a vida física, né? O corpo de carne. E não o espírito, ele vive eternamente, né? Ele é imortal, porque na verdade é eterno só Deus, né? Nós somos imortais, né? Bom, quantas civilizações nós já passamos, né? Quantas civilizações o mundo já teve que viveram o seu apogeu e depois entraram em declínio? Né? Quantas encarnações nós já não vivemos? Né? E nós estagiamos nessas encarnações, né? Para justamente resgatarmos os erros do passado e nos submetermos às provas para crescermos como seres. Bem, nós saímos de uma Idade Média em que havia uma teocracia muito forte, né? Nós entramos na Idade Moderna, chegamos à Idade Contemporânea, e justamente nesse período em que veio a doutrina espírita, no momento chamado das luzes, né? Onde a ciência prevalecia, para justamente unir essas questões espirituais à ciência, à filosofia e à religião. Né? Unir esses três pilares para a ideia de que nós somos espíritos imortais e explicar as coisas de forma racional, explicar as coisas
de forma que nós vejamos não como algo fora da normalidade, mas como algo que acontece nas nossas vidas e na vida de todos os seres criados por Deus. Enfim, houve um progresso intelectual muito grande, né? O próprio século XX dá um salto gigantesco nesse aspecto, né, do progresso intelectual. Se nós chegássemos para uma pessoa lá de 1905, por exemplo, e disséssemos para ela, olha, nós estamos aqui fazendo uma live para diversas pessoas, cada uma nas suas residências, enxergando a pessoa que está falando, através de um aparelhinho minúsculo, né, a pessoa provavelmente, você seria taxado como louco, ou você seria submetido a uma sessão de exorcismo, né, porque estaria com o diabo no corpo, né? Mas então nós vemos que em um período de 100 anos houve um progresso intelectual gigantesco, né? É o salto gigantesco. Mas ao mesmo tempo, que como eu disse lá no Livro dos Espíritos, o progresso moral não acompanhou na mesma velocidade o progresso intelectual. Então, qual é o paradigma dominante da nossa era? É o materialismo científico. É a ideia de que tudo começa e termina nessa mesma vida. Apesar de que, eu falo em paradigma dominante, porque apesar de que uma boa parte das pessoas sejam religiosas, estampem o rótulo de religiosos, mas muitas vezes as suas atitudes são de pessoas extremamente materialistas. Falam que acreditam numa vida após a morte, mas todos os pensamentos são voltados para essa vida como se fosse a única, né? Como se tudo ocorresse somente aqui, começasse e encerrasse somente aqui. Então, por isso que se trata de um paradigma dominante. A maioria das pessoas pensam assim, creio eu. E esse momento que nós estamos vivendo, assim, de evolução da humanidade, evolução intelectual, há uma acentuação, há uma exacerbação do individualismo, né, em contraposição ao sentimento, à ideia de coletividade, de caridade, de solidariedade. E como é que esse individualismo ele se externa, né? Ele se mostra através do egoísmo, né? Que, como Allan Kardec diz, é a chaga da humanidade, é aquele que prioriza a si mesmo, é aquele que, na sua perspectiva de ser, ele é mais importante do que todos os outros seres, não suporta o sucesso dos outros. Eu me recordo que, eu acredito que foi numa palestra espírita, mas não me recordo quem foi que estava falando sobre isso. Foi feito um experimento nos Estados Unidos, em uma empresa, em que uma empresa normal, uma empresa grande, vários funcionários, categorias de funções diferentes, desde o gerente, o diretor, até o ASG. Então, o dono da empresa resolveu fazer um experimento. O salário do diretor era um valor X. Ele resolveu replicar o valor desse salário para todos os funcionários da empresa. Então, desde o diretor até o ASG estavam ganhando o mesmo salário. Pois bem, depois de um determinado momento, começaram a haver queixas, principalmente daqueles que estavam nas funções maiores. Começaram a se sentir desvalorizados. Ora, como eu estudei minha vida inteira, eu estou aqui no cargo de diretor e o ASG está ganhando igual a mim. Vamos notar que, nesse caso aqui, não houve nenhum prejuízo financeiro para aqueles que estavam em cargos mais altos. Todos eles ganhavam a mesma coisa que ganhavam antes. Mas porque o ASG estava ganhando o mesmo, eles começaram a se sentir incomodados, como se eles fossem mais importantes do que aquele que limpasse o chão, né? Então, esse é o egoísmo da sua forma muito pura, né? Outra característica desse individualismo é o egocentrismo, que é tão somente uma aplicação prática do egoísmo, né? Em que, por exemplo, nós achamos que aqueles que não concordam com a gente, eles são nossos inimigos, né? As pessoas que não concordam com a gente estão erradas, nós somos certos, né? O certo, nossa opinião é sempre a correta, ninguém tem o direito de falar ao contrário, né? Isso é um egocentrismo externado. Outra coisa interessante, também uma característica a ser mostrada, é com relação à egolatria, que é um pouquinho diferente, diz respeito à vaidade excessiva, né? A vaidade exacerbada. Basta que nós vejamos um pouco
nas redes sociais em que há um culto muito grande, né, ao aspecto físico, né, do corpo, do eu mesmo, no aspecto plástico, né, do corpo, né? Isso é algo que está muito presente na nossa humanidade atualmente. E, por fim, vem o hedonismo, né, que é a busca incessante do prazer, a busca incessante do sucesso, sem medir consequências, né? É aquele famoso carpe diem, né, que é a expressão aproveite a vida, só que com um viés de desequilíbrio, um viés de falta de regras, né? É aproveitar a vida como se não houvesse amanhã e sempre buscando as coisas boas no sentido material, físico, né? E não importa se nós passamos por cima das outras pessoas, o negócio é procurar e conseguir aquilo que nós queremos em termos materiais, né? Então, essas 4 características são bem interessantes daquilo que nós estamos vivendo em termos com a humanidade. Aí, parando para pensar sobre isso, nós vemos que são chegados os tempos. Mas são chegados os tempos de quê? São chegados os tempos de que esse modo de viver se esgotou, né? Esse tipo de vida, esse tipo de pensamento, não preenche mais o vazio existencial das criaturas, né? Há uma insatisfação contínua das pessoas. A gente muitas vezes conversa e vê que as pessoas se queixam muito. Muitas vezes elas nem se sabem o porquê, mas há uma insatisfação contínua. Mas por quê? Porque há um vazio. E esse vazio não pode ser preenchido por esse tipo de vida, em que tudo é material, tudo é físico, são objetos, são coisas. Né? A felicidade não é deste mundo, disse o cardeal François-Nicolas Madeleine, está lá no capítulo 5º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A felicidade não é deste mundo material. Não é deste mundo material. Portanto, diz Allan Kardec aqui, para que ocorra uma transformação, abre aspas, é preciso destruir tudo o que superexcite o orgulho e o egoísmo, para que nós possamos nos transformar como seres. E essas transformações, elas ocorrem através de ciclos. Né? Todos os mundos, tanto o nosso como os outros habitados, passaram e passam por ciclos evolutivos. Mas nada do que está acontecendo é algo sem planejamento. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de existem tantas coisas ruins no mundo, né? E achamos que o mundo está de cabeça para baixo, mas na verdade ele não está. Tudo está seguindo um planejamento divino. Nós devemos ter uma certeza da vida, ou pelo menos 2, né? Que uma é da desencarnação, que todos nós vamos desencarnar um dia, mas nós devemos ter a certeza de que Deus comanda todo esse processo através dos espíritos crísticos, que um deles é crísticos, que um deles é Jesus, o governador do nosso orbe. Assim como todos os trabalhadores, né, da seara do bem, todos eles comandam aquilo que está acontecendo no mundo, né? E isso é uma ideia que nós devemos ter conosco, não pensar fora disso, né? Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que na verdade é apenas uma das crises, porque diversas outras crises de crescimento vão ocorrer até o momento em que tudo seja estabilizado, que é justamente a transformação do mundo para um mundo de regeneração. Há uma proporção global, né, desses eventos. Mas por que é que isso ocorre? Por que é que esse evento está ocorrendo de uma maneira tão presente na vida de toda a humanidade? Né? Porque de alguma forma ou outra todos estão sendo afetados. Né? Porque justamente são meios que Deus nos traz para nos empurrarmos para frente, para que nós tenhamos um progresso mais rápido, moralmente falando, para que nós possamos chegar a talvez até no mesmo nível do progresso intelectual, ou passar dele, né? Em termos morais. Essas grandes comoções, elas têm função de virar o jogo. Por exemplo, se nós estamos num grupo em que a maioria das pessoas são mal intencionadas, ocorre um evento em que a maioria dessas pessoas vão se tornar bem intencionadas. E essa é a ideia divina.
Nesse momento, muitas pessoas estão em seus lares refletindo sobre a vida, refletindo sobre aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Claro que nem todos vão compreender a ideia, né? Nem todos vão compreender aquilo que está ocorrendo, mas uma maioria das pessoas sim estão refletindo sobre aquilo que é mais importante, né? Então, os tempos são chegados não por uma razão mística, uma razão sobrenatural, mas por uma razão madura de que a humanidade está vivendo uma crise de crescimento. E estamos ainda no meio do caminho dessa crise, né? E toda a crise produz dor, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele traz a contraposição entre o homem material e o homem espiritual. Nesses momentos de transição, nós vamos nos deparar com situações de extrema crueldade, nós vamos presenciar situações de extrema crueldade e situações de extrema bondade. Vai haver um embate dessas coisas, porque o mundo está sendo revirado, né? A humanidade está sendo revirada de alguma forma. Ao mesmo tempo em que, como eu falei, do progresso intelectual, do celular, disso aqui que nós estamos fazendo agora, o mundo convive com miséria, com fome, com suicídios, né? Hoje mesmo eu tive a notícia de 2 suicídios, né? Que ocorreram aqui na nossa cidade. Ou então, não na nossa cidade, mas pelos jornais e notícias daqui da cidade. Será que realmente esse progresso intelectual todo é válido se nós não tivermos também um progresso no outro sentido? O mundo que nós vivemos, ele é predatório, ele é materialista, é externado no consumismo exagerado, na ânsia de poder, né? Até a transformação total, como eu disse, diversas coisas vão acontecer, né? Claro que eu não estou aqui querendo ser o profeta do caos, não é o caso, né? Nós vamos encontrar posturas de absoluta rebeldia por parte de alguns espíritos e também encarnados, que deliberadamente decidiram não participar desse progresso moral, né? E eles estão fazendo de tudo para que não percam terreno, né? Para ocupar espaço, né? Essa maldade ela está sendo muitas vezes externada com um certo orgulho, né? Como as pessoas falam, nós vemos muito isso em redes sociais, as pessoas com a falta de empatia, falta de compaixão, e as pessoas muitas vezes se orgulhando disso, né? Mas isso não é algo ruim, né? Isso é algo bom porque o que é que significa? Que o bem está avançando de acordo com os planos divinos. E aqueles que propagam o mal, eles estão desesperados. Eles estão externando essas coisas para marcar o terreno, né? Para, inclusive, conseguir mais adeptos, né? Principalmente para aquelas pessoas que são um pouco mais invigilantes, né? E são menos espiritualizadas. Mas não devemos pensar nessa parte. Devemos pensar que, nesse momento, toda a misericórdia, toda a sabedoria de Deus, toda a inteligência de Deus, ela está se mostrando. Vários espíritos de luz estão encarnando nesse momento para nos auxiliar nesse momento de transição. No livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, ele fala, tem uma parte que ele fala justamente sobre isso. O próprio Emmanuel, ele já está encarnado há mais ou menos cerca de 20 anos, né? E ele veio para justamente auxiliar a humanidade, aqui no caso o nosso país, a passarmos por esse momento tão difícil, né? Como o Divaldo diz, ele costuma muito dizer em suas palestras, nunca se amou tanto no mundo, né? Nunca houve tanto amor no mundo. Mas acontece que o mal ele é barulhento, né? Ele é barulhento. Mas nós não nos devemos desesperar, nos deixar influenciar por esse tipo de coisa. Como eu disse lá atrás, Deus está comandando todo esse processo de transição, né? Nós devemos ter o que é que nos cabe nesse momento? Cabe-nos a ter fé, ter paciência. Porque depois de toda a treva vem sempre o alvorecer. Como nos disse o mestre um dia, né? Isso está lá em João, capítulo 16, versículos 20 e 22. Diz o mestre, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará.
e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Palavras do nosso Mestre Jesus. O mundo vai se alegrar porque o mundo está em período de transição, apesar de nós estarmos num momento triste. Mas nós precisamos tomar o remédio amargo para que consigamos a cura lá no final, né? Então, a ideia que nós devemos ter é de fé, de esperança, ter paciência, não esquecer da oração e da vigilância. Não procurarmos absorver tanto essas ideias negativistas, né? De que o mundo vai se acabar, o mundo vai se destruir, as criaturas... nada. Olha, vai tudo acontecer conforme o planejamento divino. Isso é fato. Isso ocorre não só no nosso mundo, como em todos os outros mundos habitados. Bom, gente, para encerrar, que eu estou vendo aqui pelo tempo, eu queria encerrar com uma mensagem que se chama Carta, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas desencarnando, há um desencarne coletivo, né? Pessoas que estão sofrendo bastante, né? A dor do desencarne dos seus entes queridos por essa doença. Uma mensagem chamada Carta aos Enfermos, de Casimiro Cunha, que está no livro Cartas do Evangelho, né, por Chico Xavier. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados, de desencanto e de doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes dizes chorando, socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tardo consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude, nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração. Em teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, sê paciente e sê forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Muito obrigado a todos. Eu agradeço novamente esse convite que me foi feito. Me sinto extremamente honrado por estar aqui comemorando os 39 anos do Centro. Essa casa que me acolheu, como eu disse, há 18 anos atrás, que até hoje eu agradeço muito a Deus por ter me mostrado esse caminho. Agradeço a todos novamente. Que Deus nos abençoe. A gente que agradece, Marcos. Excelente, excelente, excelente. Pessoal, vamos aproveitar para fazer perguntas para Marcos, quem quiser, tem uns minutinhos. Alguém mais? Alguém quer fazer uma pergunta para Marcos sobre o assunto? Todo mundo agradecendo. Eu que agradeço, pessoal, por vocês terem me ouvido aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta aí, Marcos. Os espíritos evoluídos podem querer encarnar em algum momento? Sim, existem duas formas que a encarnação dos espíritos, né?
a encarnação como para nós espiarmos, passarmos pelas provas. Existe a encarnação dos espíritos evoluídos, que vem justamente em missão, que é o que está acontecendo nesse momento de transição aqui no planeta. Vários espíritos que não necessitariam estar aqui, eles não têm nada a espiar nesse nível de evolução que nós estamos, mas eles vêm justamente para nos auxiliar, né, em momento de missão, para nós passemos pela melhor forma possível por esse momento. E as maldades feitas com consciência, porque teria que acontecer. Maldades? Mesmo as maldades feitas com consciência, porque teria que acontecer. Aí onde entra o livre-arbítrio. Ninguém está, digamos assim, destinado a fazer o mal, né? Nós temos as escolhas. Se alguém faz o mal deliberadamente, é por escolha própria. Não há nada que vá colocá-la nesse caminho. Claro que como a teia que Deus tece nas nossas vidas é muito complexa, é muito perfeita, né? Determinadas criaturas são colocadas juntas, muitas vezes para que elas possam resgatar os seus débitos umas com as outras, e uma das criaturas faz mal à outra, né? Mas ninguém passa nada de graça. Essa pessoa que fez mal, ela tinha a possibilidade de não fazer, mas preferiu fazer. Então, nada é destinado, ninguém está destinado a fazer o mal. Nós temos o livre-arbítrio. Eu lembro que uma vez no centro a gente conversou sobre isso, né? Sobre quebrar a teia do mal, né? Exatamente. Não a teia do mal se perpetue. Exatamente. É o círculo vicioso. Que nós agredimos alguém e essa pessoa vai nos agride e nós agredimos novamente e fica esse círculo até o momento em que uma das pessoas resolva não mais fazê-lo, não mais agredir o outro. Exatamente. Outra pergunta, foi falado o modelo atual de vida está mudando, que o modelo atual de vida está mudando. Qual seria o novo modelo que devemos adotar? O novo modelo de vida é o modelo previsto para um mundo de regeneração, que é nós deixarmos de nos enxergarmos como criaturas como individuais e passarmos a nos enxergar como criaturas coletivas. Pensarmos no bem-estar coletivo. Ao invés de nós acumularmos, né, essas coisas, acumularmos bens, acumularmos tantas coisas materiais, pensarmos na coletividade, pensarmos em que ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma vida, às vezes, confortável, existe uma criatura que está a poucos metros de você que está ali na miséria, passando fome. Né? Então, a ideia é nós pensarmos que todos somos filhos do mesmo Pai. Pensarmos que somos todos irmãos. E não como criaturas egoístas e vivendo somente para o seu prazer próprio. Verdade. Então, meus irmãos, por causa do horário, para a gente, vamos aqui abusar um pouco mais de Marcos e pedir a ele, antes só lembrar o pessoal que amanhã, quarta-feira, no mesmo horário, vai ter a palestra com o palestrante Eduardo Guimarães, do Rio de Janeiro, a fé ante os flagelos destruidores. E agradecer a Marcos de coração, a todos nós, né, do grupo, encarnados e desencarnados. É sempre um prazer, né, a gente ouvir um irmão, a gente aprende. E pedir a Marcos para fazer a prece de encerramento dessa nossa noite. E agradecer a todos os presentes e abdicar um pouco do seu tempo para estar conosco aí essa noite. Novamente fazer o convite àqueles que desejarem se inscrever no grupo do Facebook, lá, Grupo Cristão Espírita Angorá. Né, nas terças-feiras nós estamos fazendo o estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era. Né? Aqueles que desejarem, é só pedirem para se inscrever lá. Pois bem, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou fazer uma prece que eu gosto muito, que é uma prece de Emmanuel, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a dar o melhor de nós,
além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito Reforçando aí o convite, obrigado. nós te agradecemos. É 19h30, né? Nas sextas-feiras, não é isso, Marcos? E isso, Vamos reforçar. 19h30, quem mesmo horário. quiser, mesmo horário. Tá bom? E até amanhã, meus irmãos. Obrigado, Marcos. Eu Fiquem todos. agradeço mais uma vez. O prazer é todo meu. Um abraço. Tchau. Um abraço, tudo de bom. Deus abençoe a todos.